Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no 28º Encontro de Técnicas Preditivas Vitec e desta vez trazendo o André Schmidt para poder falar um pouco sobre a apresentação, ou a belíssima apresentação que ele fez no nosso encontro, e também vou fazer algumas perguntas onde ele vai passar também para a gente alguma experiência dessa de manutenção que ele tem há alguns anos, ok? Eu vou começar então, André, pedindo para você dizer para a gente a sua trajetória, né? O que foi a sua trajetória na manutenção e no ambiente industrial? Obrigado, Luiz, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz mais uma vez de estar participando aqui do Fórum da Vitec. Bom, minha trajetória na manutenção começou como engenheiro de campo, né? E aí, há um bom tempo atrás, que as técnicas eram diferentes, né? A gente prezava pela preditiva e a corretiva também era algo que a gente fazia bastante. A gente vê que hoje, né, como eu falei ali na apresentação, a gente preza ali pela preditiva, né? Tenta não evitar até a preventiva e agora já pensa até na prescritiva. Então, é uma evolução, eu vejo como uma evolução, né? A gente, muito no passado, era o que a gente chama de run to fail, né? A gente fazia tudo até quebrar, fazia corretivo e voltava, né? Aí depois a gente foi percebido que a preventiva era algo interessante para manter a operação por tempos mais longos, mais continuidade. E aí a gente viu, depois foi verificado que a preditiva chega para fazer isso melhor ainda, né? Sem você fazer intervenção na máquina, né? Que em alguns casos você pode colocar algum defeito ali. Então, acho que a preditiva aí é o que a gente tem de melhor no momento. Você, como um gestor, você apoia 100% o investimento nessas tecnologias ou nessas técnicas que vêm de mercado para poder você aumentar a previsibilidade da sua planta, né? Com certeza, com certeza. Eu trabalho no mercado de energia, né? Um mercado bastante exigente. A confiabilidade e as entregas são muito cobradas. Então, esse investimento em preditiva eu vejo como fundamental. Eu vejo que multas, né? Multas também. Muitas multas. Então, são contratos que a gente tem hoje que qualquer parada, inclusive parada programada, a gente tem glosa no contrato. Então, fazer a preditiva, fazer a manutenção sob condição é um ganho muito grande para esses períodos de parada previstas ou imprevistas. A gente consegue ter uma receita melhor para o nosso negócio. Legal. Então, a sua palestra foi sobre iniciativas em manutenção 4.0. Fala um pouquinho para a gente sobre essa sua palestra, esse tema, né? É um tema bem interessante, bem legal. Bem na atualidade, né? Muito, né? Eu acho que o mercado de energia, né? Nós da Termorrio vencemos o leilão de reserva de capacidade. O assunto está bem em voga nos últimos meses, né? O leilão que teve esse ano, os embrólios jurídicos que estão rolando. Mas a gente ganhou o primeiro leilão, que foi em 2021. E aí, conforme eu comentei na resposta anterior, é um contrato que tem muitas penalidades por qualquer tipo de disponibilidade. Então, de lá para cá, a gente começou a verificar quais eram os nossos históricos de falha e nossos históricos de parada de manutenção para diminuir as falhas e diminuir, inclusive, os tempos de parada programada, para diminuir a perda de receita. Então, a gente buscou, né? Inclusive, a gente vem aqui no fórum já há alguns anos, conseguiu conversar com alguns parceiros. A própria Vitec é uma que a gente já conseguiu fechar algumas parcerias para equipamentos e sistemas que já facilitam muito a nossa vida. E outras, né, empresas que apresentaram aqui e a gente, na conversa de corredor, conseguiu aprender alguma coisa com os outros e trouxe para o nosso negócio essas iniciativas. Então, o leilão que a gente venceu foi no final de 21, então nesses 4 anos e meio a gente conseguiu evoluir bastante e aplicar já muita coisa lá na nossa usina, que a gente consegue hoje monitorar os nossos ativos sem ter que fazer uma intervenção direta. E ter uma previsibilidade boa. Muito maior. Quais são as tecnologias que você usa normalmente? Hoje a gente usa muito, sempre teve monitoramento de vibração, por exemplo, nos principais ativos, geradores, transformadores. Tanto online quanto offline. Isso, geradores e turbinas, perdão. E agora a gente faz monitoramento de vibração nos auxiliares,
que era o nosso principal gargalo. A gente tinha uma falha no... Antes você não tinha nada na parte de auxiliar? Não tinha nos auxiliares. Era muito pobre, na verdade. Tinha, mas era muito pobre. Então a gente começou a fazer, por exemplo, uma coisa. Nossa usina está instalada num lugar muito quente. Então uma falha no ar-condicionado pode acarretar uma falha no equipamento eletrônico. Então eu passei a monitorar a temperatura das salas onde ficam os equipamentos eletrônicos. Que é algo bem simples, na verdade, mas que traz um ganho enorme para a gente. Então, esse tipo de coisa a gente viu de acordo com a nossa necessidade. Não gosta nem de temperatura e nem de umidade. Nenhum dos dois. Então, a gente conheceu parceiros, inclusive, aqui, para testar equipamentos e fez lá os testes e tem funcionado bem. A gente monitora hoje todas as salas elétricas, por exemplo, que a gente monitora a temperatura e umidade e qualquer desvio a gente já sabe que tem que atuar de forma ativa, né? Porque muitas das vezes o valor nem é o mais importante, sim a curva, né? A tendência. Se a gente consegue observar uma tendência de aumento da temperatura, a gente sabe que nas salas normalmente tem mais de um aparelho de ar-condicionado. Então, assim, algum não está legal. Vou lá resolver porque se o segundo falhar, a situação já fica pior. Então, é uma forma de monitorar que nesse caso, né, da temperatura das salas elétricas, é muito simples, mas o resultado é muito grande. E você aplica também a parte de vibração? Vibração, ativos, a gente... faz também a parte da câmera da RDI, né? De amplificação de movimento, em casos específicos, mas são normalmente casos bastante complexos. Né? E a gente, com essa predição aí... Em motores elétricos, vocês aplicam alguma coisa? Em motores elétricos, a gente tem a PDMA, né? Que é uma ferramenta excelente, acho que referência no mercado. Vocês fizeram uma apresentação sobre o problema de um estator, né, ano passado, se eu não me engano. Ano passado a gente fez sobre histórico de partida de motor. Foi histórico de partida. Isso, a gente desenvolveu uma ferramenta que a gente desenvolveu internamente para, na verdade, monitorar os sistemas que têm equipamentos redundantes. Então, o que acontecia bastante é que os dois equipamentos redundantes chegavam na hora de fazer manutenção praticamente juntos. Então, eu queria descasar isso para eu fazer a manutenção em um enquanto o outro opera. Então, eu conseguiria ter uma previsibilidade maior da manutenção e aí conseguir um resultado melhor na operação a longo prazo. Nossa, legal. Então, assim, a pergunta que eu vou te fazer agora tem tudo a ver com relação à parte de integração, né? Como a integração, né, entre essas tecnologias, né, seja ela vibração, ativos elétricos, né, mesmo na parte de temperatura, né, melhora a previsibilidade dos diagnósticos dos equipamentos. A integração é fundamental. Como eu comentei no início, a gente tinha alguns monitoramentos de variáveis de processo, mas eram isolados. Então, hoje eu consigo ver a análise de óleo, temperatura do óleo, temperatura do mancal e vibração do mesmo equipamento. Então, juntando essas informações, isso foi só um exemplo, né? Tem outros tantos, mas juntando essas informações eu consigo ter um diagnóstico melhor. Então, muitas das vezes eu chego e vejo que a temperatura do mancal está elevada, mas não tem vibração. Pode ser problema do sensor? Porque na indústria é assim, né? Ter uma medição errada, a culpa é do sensor. A medição está errada. A primeira fala é essa. Então, você tem dois sensores medindo duas grandezas distintas. Você consegue ter um diagnóstico mais assertivo. Sim. Então, a gente consegue, nessa integração, melhores diagnósticos. E o principal, que é o que eu acho que é um desafio que a gente tem tido, que é o desenvolvimento das pessoas. Que a cultura vinha sendo como eu falei, corretiva muitas décadas atrás, a preventiva já estava no nosso sangue há muito tempo, pelo menos desde que eu estou na indústria. E tirar o executante do campo para ele virar um analista de dados, muitas vezes ele não entende aquilo como natural. Ele vê assim, não, eu sou mecânico, eu sou eletricista, eu estou ali na área, eu vou mexer no equipamento. Só que você conhece tão bem o equipamento, conhece tão bem o processo já, que você vai se tornar um bom analista de dados para aquele caso. Conhecer. Tem que conhecer. De elementos de máquinas, a gente estava fazendo um podcast anterior que o Flávio disse o seguinte: se você não conhece o que tem dentro da máquina, como é que você vai ter capacidade de analisar uma causa ou um problema que vem recorrente? Tem que conhecer ali a teoria, né? A forma construtiva dos equipamentos para ter um diagnóstico melhor. Exato. Então, esse desenvolvimento das pessoas, eu acho que é um dos desafios, porque é algo que não é rápido. Eu comprar um equipamento para medir temperatura é coisa de semanas. Sim. Agora, desenvolver uma pessoa para fazer esse tipo de serviço, a gente fala aí em meses. Então, é algo mais complicado, mas eu acho que é tão importante quanto. É bem legal. E está em alta esse ano no encontro
o pessoal falando sobre pessoas. Você mencionou sobre pessoas, mas a gente está falando sobre pessoas. Por quê? Muitas das pessoas de manutenção acham que vão ser trocadas pelos equipamentos por monitoramento, né? E não é isso, né? É um pensamento comum. A gente precisa das pessoas para poder fazer É porque a gente tem tanto equipamento, tomar as decisões, gerando tanto dado, que às vezes a gente tem dado e não tem informação. Então a gente tem que transformar dado em informação. E aí são as pessoas que, de alguma forma, nem que seja para parametrizar e trazer os alarmes, as pessoas é que vão fazer isso. Então, transformar o dado em informação é o que a pessoa vai fazer. Não, legal. Então, ainda nesse caso aí, assim, como desenvolver uma cultura de confiabilidade? Como é que você fez isso com o seu pessoal? Foi através de treinamentos, foi através de palestras, foi através de liberação para esse pessoal ir em seminários, congressos, para poder abrir a visão com relação a isso? É um pouco de tudo. Conte pra gente. Um pouco de tudo. Eu, particularmente, eu e membros da minha equipe vêm no Fórum da VTech já há pelo menos 4 anos, então o pessoal já entende que é confiabilidade, mas não podem vir todos, né? O mercado de energia, como eu comentei, mudou. Então, o foco que era lá a produção da energia agora virou confiabilidade. Eu vendo confiabilidade. Eu vendo estar disponível, vendo disponibilidade. Então, assim, a confiabilidade impacta diretamente na minha disponibilidade, que é a minha receita. Então, as pessoas passam a entender que o nosso mercado mudou, o nosso jeito de vender o nosso produto mudou. Não é simplesmente produzir, né? Não é produzir, desligou a máquina, liga de novo. Sim. Não, você tem que estar pronto a todo tempo. Mesmo que você não esteja despachado, você tem que estar disponível. Então, o que a gente vende é potência, é disponibilidade. Sim. Então, nosso mercado mudou. A gente, na Petrobras, nas usinas termoelétricas, a gente tem a certificação, né, ISO 55001 de gestão de ativos. E a gente bate muito nisso, né? Que o nosso negócio hoje é esse, de venda, nosso negócio é a confiabilidade, e a gente prepara toda a equipe com o mesmo pensamento de que a gente tem que atender o nosso mercado, que hoje é a venda de energia. Ok. E assim, a pergunta assim, ainda no pessoal, venda de potência, perdão, de corrigir, potência, não energia. Ok. Assim, quando foi, assim, você tem as suas reuniões com o seu pessoal e tudo mais, e quando você percebeu, ou que eles perceberam, tá certo? Que a manutenção preditiva não era apenas uma manutenção, mas sim uma estratégia. A gente percebeu de forma conjunta por conta dessa integração, dessa necessidade de integração. Então, o sensor sozinho não faz nada, a máquina a PDMA, né, que faz a análise dos motores elétricos sozinha não faz nada. Então, eu tenho que trazer esses dados, unir informações para trazer os diagnósticos corretos e no tempo correto, né? Não adianta nada eu, depois que a máquina quebrar, falar assim, ela estava vibrando. Não, eu tenho que falar assim, ela está vibrando, então vou atuar. Que muitas das vezes eu consigo deixar aquela máquina como uma reserva crítica e continuar ela estando disponível, mas sim, eu sei que se eu utilizar ela, eu posso ter um problema, mas ela ainda continua ali com a disponibilidade. E fazer a corretiva de forma planejada, que é o nosso ideal, né? Que eu fazendo uma corretiva, que é o que a gente não quer fazer, mas fazer de forma planejada, o material está lá, o recurso está lá, vou fazer no momento que é melhor para o negócio. Então, custo mais baixo. Custo muito mais baixo e os impactos na receita também bem menores. Legal, legal. André, e aí, o que você deixa de recado para o pessoal que provavelmente vai participar nos próximos eventos da VTech? O recado que eu deixo tem a ver com essa última pergunta, que é essa integração. A gente conseguir fazer essa integração, que é a tecnologia, os dados e as pessoas, fazer isso tudo convergir para um resultado comum, isso é o principal da preditiva, da manutenção hoje, né? A gente entender que a indústria mudou, que o papel das pessoas pode mudar e mudou, e saber que a tecnologia ela tem evoluído muito rápido, né? Então, cada ano que a gente passa, que a gente vem aqui no Fórum da VTech, por exemplo, a gente vê tecnologias diferentes. Então, muita coisa já voltada com IA. Sim. Então, a gente tem que entender que a IA vem para nos suportar, né? Não para nos substituir. Então, quem faz o prompt da IA somos nós. Quem delimita ali qual a função que ela vai fazer, quem define somos nós. Então, essa integração de tecnologia, dados, pessoas, que essa integração que vai gerar um resultado positivo para a manutenção. Legal, legal.
André, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no evento, no encontro, né? Eu que agradeço. Foi ótima, foi uma belíssima apresentação. E também obrigado pelo podcast aqui, para você falar um pouquinho para o pessoal também que tá nos assistindo. Então, quem estiver nos assistindo aí, se chegou até aqui, não deixe de dar o like lá no nosso podcast, ok? Muito obrigado. Gente, a gente esteve com o André Schmidt, gerente da Termorrio, gerente de manutenção da Termorrio. Até mais. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Até a próxima.